Informamos que a partir de agora a reunião será gravada e transmitida ao vivo. Boa noite a todos. Dando início, à nossa Clube de Santos Ponta da Praia em conjunto com o Rotary Clube de Santos Noroeste. Eu, presidente Antônio Carlos Vildoenzi, e minha companheira presidente Rosângela Salgueiro, agência da Transformação, agradecemos a presença de todos. E hoje teremos uma reunião com palestra do professor Lamartine, professor de Educação Física, professor José Lamartine Ramos de Castro, que está aqui ao meu lado, que em nome de todos os presentes, dou as boas-vindas, professor, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Peço agora que nossa diretora de protocolo, a companheira Andréia, que faça a apresentação aqui da reunião. Boa noite a todos. Estamos ao vivo nas plataformas Zoom e Facebook. Após a palestra, as perguntas poderão ser feitas utilizando a mão virtual no sistema Zoom ou no chat do Facebook. Os microfones permanecerão fechados para que tenhamos uma reunião confortável. Bom, gente, o nosso professor Lamartine aqui, ele é tão modesto que ele não trouxe o currículo dele, basta o currículo que ele tem, ele não trouxe e pediu para fazer uma apresentação bem tranquila dele. Ele é professor de Educação Física, né, graduado há mais de 40 anos, é pós-graduado em treinamento esportivo, e eu posso também atestar que já estou com ele há longos anos aqui, que ele é de uma alta capacidade intelectual, espiritual. Ele tem uma visão bem diferenciada daquilo que a gente está convencionado, né, da professor de Educação Física, convencionado de personal trainer, ou que seja ligado assim para a área do corpo, né? Ele está ligado mais à área holística integral, né? Então ele vai nos brindar aqui com uma palestra. Eu quero, antes de passar a palavra, eu quero pedir para ele que já de cara Armando, você pode colocar já a primeira tela, né? Eu quero que ele explique para nós a ideia que foi dada do tema dessa palestra. Ele tem várias palestras nesse tema que eu dei para ele aqui, ele vai explicar. Professor Martini, a palavra é sua. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, receber o convite aqui do amigo do Enas, para estar a gente passando um pouco da nossa experiência aí, ao largo da minha carreira, e a gente está sempre aprendendo o outro lado. O outro lado é o aluno que faz a gente ser único quando estamos com ele. E quando a palestra foi pedida, encaminhada, o Enas pediu que fosse sobre a caminhada, entendeu? E eu estava acabando de chegar de uma peregrinação, né? E estava para eles, assim, numa caminhada coletiva, estava passando para eles a minha experiência, em movimento, batendo papo, de uma forma leve, solta, descontraída, e o tema acabou sendo uma coisa que chamou a atenção de todos, que foi o final da minha caminhada. Eu cheguei no meu destino depois de 7 dias caminhando entre Minas Gerais e o Vale do Paraíba, cruzando a Mantiqueira, que foi a peregrinação dos Passos do Padre Léo. E essa peregrinação de 7 dias, caminhando dia após dias, o destino final era numa comunidade em Lorena, chamada Comunidade Betânia. E quando você chega lá na Comunidade Betânia para pegar o seu diploma, tudo, de peregrino, é feito com você uma peripatética ao entorno dessa comunidade. Essa comunidade faz tratamento para pessoas adictas, né? E você percorre toda essa comunidade com os ensinamentos. E os ensinamentos que a comunidade nos oferece eram todas caminhando, uma verdadeira peripatética, e com os internos, né, buscando a sua recuperação, no seu laboral, trabalhando. Então, uma coisa que chamou a atenção foi um lago que me levaram lá, e o condutor, fazendo o trabalho de mestre,
me perguntou se eu estava vendo alguma coisa diferenciada no lago. E eu tinha percebido que o lago estava muito, muito, muito sujo. Mas eu estava com vergonha de falar que o lago estava sujo. Ele falou, presta mais atenção, você acabou de fazer uma caminhada de 7 dias. Presta atenção, pode falar o que você está vendo. Aí eu acabei falando, olha, o lago parece que está um pouco sujo. E ele me falou, pois é, o lago está sujo e observa a água. E a água estava parada. Então, qual é esse ensinamento que eles têm para esse final de peregrinação para os internos de lá? É que quando a gente fica estático, parado, na inércia, a gente fica sujo por dentro. Fica com o colesterol alto, fica com o açúcar alto, fica tudo entupindo a gente. E essas pequenas sujeirinhas também percorrem o nosso cérebro, nos tirando um pouco de um raciocínio lógico, de um raciocínio mais claro. Então, veio daí o nome da palestra, Água Parada dá bicho. Comece a caminhar. Por que comece a caminhar? Porque a caminhada não é um exercício. Caminhar é vida, é um gesto humano. Caminhar é um gesto humano. Se a gente não consegue caminhar, nossa vida vai um pouco para o lago. Então, Água Parada dá bicho, começa a caminhar, é uma palestra motivacional para que a gente tire o pessoal do sofá, para que a gente faça essas pessoas se mexerem mais, que entrem em movimento e também entrem em conexão com algo superior. É muito importante aonde você caminha e em que dimensão você foi preparado para alguém para caminhar. Porque se você estiver numa dimensão maior, você vai enxergar coisas e prestar atenção em coisas que você nunca viu. E isso pode fazer com que você faça uma declaração de destino mudando a sua rota. Perfeito, vai ser legal a palestra, né? Pode passar. Muda a tela aí, Armando, por favor. Então, aqui vai uma pequena história, né? Essa história é uma própria experiência minha, que eu sempre mostro para alunos quando vou levar para uma longa caminhada de dias, né? Para que eles sofram uma transformação. E a palestra toda ela vai ser embasada na caminhada, não nos aspectos fisiológicos, e sim nos aspectos mentais. Nós vamos dar um foco muito grande nos aspectos mentais. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, né? As pessoas, a porta de entrada para um centro de práticas esportiva, de um profissional de educação física, de um personal trainer, geralmente a porta de entrada é para mudar sua composição corporal. As pessoas às vezes não estão satisfeitas com aquilo que estão vendo sobre a sua imagem no espelho. E eu levei 8 anos, entre o dia 17 de janeiro de 2014 até o momento atual, sentado nessa cadeira, eu levei 8 anos para falar para vocês, foi de acordo com a minha experiência, que não há mudança de composição corporal sustentável sem mudança de mentalidade. Você pode percorrer quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você vai ter uma mudança de composição corporal. Mas se a mente da gente não se transformar, isso não vai ser sustentável. E isso a gente vê na prática. Quantas pessoas a gente viu que começava um programa de exercício, ia lá, emagrecia, ficava satisfeita com a sua imagem, né? Elevava a autoestima, mas aquilo não era sustentável, porque era só fisiológico o ensinamento. E o ensinamento para a prática esportiva tem que atingir a gente profundamente nos aspectos mentais. Então, não há
mudança de composição corporal sustentável, sem mudança de mentalidade. No dia 17 de janeiro de 2014, eu estava assim. Fui levar um aluno para fazer uma corrida no caminho da fé. Então, eu aproveitei, eu estava dentro de um carro, só trabalhando, de uma forma muito sedentária, aos 52 anos, e achei que a vida era aquilo que eu tinha feito, já estava de bom tamanho, que eu já estava já me preparando para uma velhice, para uma aposentadoria já teoricamente adiantada. E aquilo me chamou muito a atenção, as pessoas caminhando paralelamente à corrida. Existia a corrida e existia o paralelo da caminhada. Mas ali eu fiquei mais focado a forma e como as pessoas caminhavam. Eram completamente diferentes das pessoas que estavam na corrida. E quando eu saí de lá, eu saí exatamente com uma missão de destino, de mudança de rota declarada. Vou caminhar, vou fazer durante dias e mais dias o caminho da fé. Treinei durante 40 dias e cheguei nessa transformação. Pensava que tudo ali eram apenas os quilômetros. Só fui descobrir, nesse exato momento, que houve uma mudança de mentalidade. E no mesmo ano, no dia 30 de dezembro de 2014, houve uma grande mudança na minha composição corporal, mas eu não percebia que estava tudo acontecendo na minha mente. Então, uma mensagem muito legal de quem passou por esse processo, de quem leva pessoas para passar por esse processo, que os ensinamentos fisiológicos são muito importantes, mas os ensinamentos de como há o funcionamento da nossa mente são mais importantes ainda. São profundos, são essenciais. Todos os profissionais de saúde tinham que passar essa forma de conscientização. E a gente, os profissionais também, de uma forma como eu, aprendi percorrendo todo um processo e continuo percorrendo todo um processo. Porque hoje eu busco a longevidade máxima de vida, com qualidade, com dignidade. Ou seja, procuro ser um exemplo, mas pode mudar. Mas antes da gente dar início ao que eu selecionei para passar para vocês, eu gostaria de passar uma noção muito clara e muito simples do que é saúde. Nós temos que ter esse esclarecimento, essa clareza do que é saúde. Saúde não é ausência de doença. A gente pode estar sem nada e não acusar nos nossos exames médicos, não pode acusar nada e podemos também estar doente. Então, o que é saúde? Declarado pelo órgão mundial de saúde, saúde é um bem-estar físico, é um bem-estar emocional, é um bem-estar mental, é um bem-estar social e também espiritual. Eles têm que estar, esse círculo tem que estar em equilíbrio, não pode faltar nada. Ele tem que ser trabalhado todos os aspectos em conjunto, não apenas só a parte física, né? Então, isso é saúde. Quando a gente tem todas essas esferas em equilíbrio, a gente chega no nosso destino, e o nosso destino é a preservação da saúde. Volto a repetir, nós estamos aqui para promover saúde, para ter saúde. Quem fez, fez bem feito. Não podemos estragar essa obra maravilhosa, genial, essa máquina super potente que é o nosso corpo humano. Pode passar. Muda a tela, por favor. Isso. E a gente agora vai entrar bem no conteúdo de um projeto que a gente tem, né? Eu procurei só colocar aqui a essência para vocês, senão a gente ficaria horas discutindo, que é o projeto Tarja Verde, né? O projeto Tarja Verde é um projeto que nasceu devido às minhas experiências, às minhas andanças, vendo transformações em alunos, né? E o projeto Tarja Verde é levar as pessoas para uma reconexão
com a natureza. E a melhor forma da gente se reconectar com a natureza é através do movimento, através da caminhada, da onde na natureza, seja no rural, seja na floresta, foi dali que nós saímos, da onde nós nunca deveríamos ter saído. A partir do momento que houve esse aparto a fórceps, nós começamos a adoecer e a diminuir a qualidade da nossa longevidade. Então, o projeto Tarja Verde é combater o tarja preta, o tarja vermelha. Na verdade, eles são inimigos da gente, porque a gente acaba escolhendo essas pílulas e aí, sofazão, se acomodamos. Então, um dos aspectos biopositivos e mentais, emocionais, sociais e, por que não, espiritual, são as caminhadas na natureza, elas reduzem a nossa ruminação. Tá? Nós temos 70.000 pensamentos por dia. Não damos pausa. 70.000 pensamentos por dia. Desses 70.000 pensamentos por dia, 80% a 90% eles são negativos. A gente tem uma visão da nossa autoimagem não muito legal. E a gente entra numa ruminação, o cérebro não para de pensar, e isso causa uma fadiga no nosso cérebro, um cansaço mental que nos impede da prática de exercício. Então, quando a gente leva grupos, o pessoal, amigos, alunos, para caminhar na natureza, o que acontece? Foi feita uma pesquisa entre a caminhada urbana e a caminhada na natureza. Logicamente, qualquer forma de caminhada é benéfica. E o que foi descoberto? Que quem caminha na natureza, nós temos aqui uma praia fantástica, maravilhosa, que deveria ser apenas um local de respiração, mas dependendo do horário que a gente vai na praia para caminhar, esse local se torna um local de consumo. E consumo é o antagônico de comunhão com a natureza. Então, foi feita uma pesquisa de quem faz a caminhada urbana e de quem faz a caminhada na natureza. Quem caminha na natureza abaixou aquela porcentagem de ruminação, de pensamentos negativos, aliviando um pouco a nossa mente. Agora, o que aconteceu? Por que nós estamos com tanto pensamento negativo? Porque o nosso mundo agora está cada vez mais urbano. Houve um incentivo muito grande de êxodos para trazer o pessoal do rural para a cidade. Nós tínhamos pouca gente em aglomerados, em sedentarismo, na parte da cidade, no século passado. Hoje nós temos uma porcentagem de 70% de aglomerados. E isso está causando alguns efeitos na gente. A urbanização está cada vez mais ligada à depressão e a outras formas de doença mental. Agora, existe uma solução, o Projeto Tarja Verde, para promover saúde, caminhada ao ar livre, onde há menos estresse e menos distrações. Entendeu? Isso é muito legal. Essa solução é barata, é simples, basta ter disposição. Basta ter disposição, vontade de viver, vontade de respirar um ar puro e acordar cedo para pegar a praia limpa, né? Quando eu digo assim, praia limpa, é praia saudável, né? Praia saudável, pessoas saudáveis. Muda, né? Muda. E agora também nós vamos para um duplo produto, que é muito legal, está relacionado com a sabedoria sapiencial, que são as caminhadas desconectadas
da tecnologia estimula a resolução criativa de problemas. Então, a gente sabe hoje, né, através da sabedoria sapiencial, que caminhadas desconectadas da tecnologia, né, estimula uma resolução criativa de problemas. Santo Agostinho já nos apontava há muito tempo atrás, tá, que caminhando se resolve. Sobretudo ambulando, caminhando se resolve. E se a gente parar para pensar, vários problemas que a gente teve na vida, a gente conseguiu solucionar quando a gente saía para caminhar. Então, é muito legal esse duplo produto. Se desconectar da natureza e, ao mesmo tempo, se reconectar com a natureza através de uma caminhada. Volto a repetir, nós temos uma praia muito legal aqui, uma baía maravilhosa, para poder a gente caminhar. São 7 quilômetros de praia, sem contar a área de São Vicente, a área da Praia Grande, a área do Guarujá, basta ter disposição para desbravar. Então, Santo Agostinho já apontava, já nos apontava isso, Duenas. Já dava a dica, ó, vai caminhar que tudo se resolve. Próxima, em cima do tema ainda, né? Então, a resolução criativa de problemas, ela pode ser melhorada numa porcentagem de 50%. Você não vai voltar de lá com o problema solucionado, resolvido. Às vezes a gente precisa de outras pessoas que nos ajudem, né, a encontrar essa solução. Então, a resolução criativa de problema pode ser melhorada em 50% através de uma desconexão com a natureza, com a tecnologia e, ao mesmo tempo, uma reconexão da natureza. Quando a gente vai para esse duplo produto, tá, a nossa atenção aumenta na natureza, quando a gente está imerso na natureza, seja numa praia saudável, seja na floresta, seja num campo rural, a nossa atenção aumenta, a nossa escuta também aumenta, por a gente se desprender da tecnologia, trazendo um grande silêncio. Quando eu falo em escuta, além da escuta do vento, da bicharada, né? Eu estou falando em escuta interior. E aí a solução aparece. Por quê? Porque a tecnologia e o barulho das áreas urbanas exige a nossa atenção demais, que atrapalha as nossas funções cognitivas. Agora eu vou falar o tanto que atrapalha as funções cognitivas, nos gerando distúrbios que está afetando essa nova geração que vem por aí, Duenas. Vamos mudar aqui? Pode mudar. Muda a tela, Armando, por favor. E qual é esse distúrbio que apareceu agora, que não tinha antes, né? Tem até um nome que chama déficit de atenção. Caminhar na natureza pode melhorar o déficit de atenção. E o déficit de atenção é um distúrbio de concentração e de controle da parte impulsiva nossa. Isso é um problema na educação hoje. Então, essa nova geração que está vindo, criada dentro de apartamento, eu sempre falo, nós somos os únicos animais, Duenas, que fazemos escalada adaptada, com elevador. Ninguém usa a escada. Mas a gente vê isso como uma grande vantagem, quando, na verdade, não é. Nós não fomos feitos para isso, para morar um em cima do outro. E aí estamos levando novas gerações, né, que já nasceram com a tecnologia, que já nasceram em apartamentos, tem poucas oportunidades para estar ao ar livre. A própria violência é um distúrbio da sedentarização urbana, né? A própria violência.
Acontece que o projeto Tarja Verde traz também uma solução para isso, entendeu? Ou seja, botar a molecada, essa nova geração, levar para fazer caminhadas na natureza. E é interessante quando a gente leva, porque eles lá, eles se libertam, eles se libertam mesmo e conseguem manter esse efeito depois, quando retorna, por 7 a 14 dias. Entendeu, doente? Vamos para a próxima. Que também a gente vai estar falando sobre esse distúrbio. Então, o déficit de atenção, um distúrbio novo, que apresenta molecada, o adulto também tem, apresenta dificuldade de concentração e o controle de seus impulsos. Estudos apontam que a caminhada na natureza reduz os sintomas de déficit de atenção. Mas a pessoa tem que ter uma regra, ter uma disposição, ter um controle para estar lá pelo menos umas 3 vezes por semana, para fazer a vida ter valor. E tem um livro muito legal que aponta, tem a tradução agora em português, que chama A Última Criança na Natureza. Eu coloquei esse livro porque muitas mães e pais podem estar preocupados, entendeu? Então, é um livro interessante, de uma linguagem muito rápida, também traz muita sabedoria sapiencial, fala muito desse apartamento que a gente teve, essa retirada a fórceps que a gente teve do local da onde nunca deveríamos ter saído, que é na natureza, na floresta, no rural, e agora a gente está colhendo alguns resultados a nível de distúrbios mentais, atrapalhando um pouco a educação, atrapalhando um pouco a aprendizagem, né? E o remédio mais barato, solucionado, é o projeto Tarja Verde, conduzir essa geração também, já junto com os pais, levar para a natureza, para que ele aqui na URB fique mais focado, mais concentrado e que tenha controle sobre a sua impulsividade. Esse é um problema que a gente está atravessando agora para quem trabalha com educação. Isso aqui também vem Muda a tela aí, irmão, por favor. Isso aqui também vem de uma sabedoria sapiencial interessantíssima quando a gente começa a estudar a origem da educação, a origem dos nossos pedagogos, entendeu? Professor, hoje, infelizmente, é uma classe que está em extinção, daqui a pouco vai ser tudo remoto aí, entendeu? Mas a gente estamos na luta aí para que isso não aconteça. Eu, pelo menos, eu estou defendendo uma bandeira que o professor, o mestre, ele continue ali, dependendo da população, se é idoso, se é criança, se é adolescente, se é de vida adulta, seja sempre de uma forma presencial. Então, essa sabedoria sapiencial nos remete a 400 anos antes de Cristo, né? Na época dos gregos, na verdade, né? Que são as caminhadas peripatéticas. São um ótimo exercício que aumenta o nosso poder intelectual. E é interessante como é que, naquela época, eles tinham esse conhecimento, como se ilumina o cérebro, sem nenhuma ciência, sem nenhuma tecnologia de ponta. Esses grandes pedagogos, esses grandes educadores, né, eles perceberam que caminhando, peripatético quer dizer ensinando, andando. Eles perceberam, tá, que se você ensinasse a sua sala de aula de uma forma ambulando, andando, entendeu? O poder aumentava o seu poder intelectual e uma outra e a área de memorização. O poder intelectual ele se dá pela produção de pensamentos.
lá no começo, eu falei que 80% dos 70 mil pensamentos que nós temos por dia a 90 mil são pensamentos negativos. Só que o poder intelectual aumentando, entendeu? A gente consegue reduzir isso, porque a gente começa a produzir pensamentos significativos. Então, os peripatéticos que ensinavam andando, que perceberam que o cérebro iluminava, o hipocampo, que é onde fica a nossa área de memória, na região frontal do cérebro, retendo as informações significativas, eles andavam sempre estimulados pelos mestres. O de azul é Aristóteles, o de vermelho é Platão. Sempre os mestres colocavam de duplas e distribuía as duplas às grandes questões existenciais. Quem sou eu, de onde eu vim, o que estou fazendo da minha vida? E eles caminhavam tentando encontrar uma resposta ou se aproximando de uma resposta. Eram sempre diálogos relevantes, nunca diálogos irrelevantes. Então, as caminhadas peripatéticas, que quer dizer ensinando, andando, que aumenta o seu poder intelectual, entendeu? Que te abre um leque para as grandes questões existenciais, foram significativos daquela época, que nos deixaram um grande legado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ensinar andando. Todo mundo que pede uma reunião comigo, uma aula ou uma entrevista, que nunca me viu, olha lá, Martina, eu quero ver, me falaram de você, eu marco uma caminhada, porque a pessoa se despoja, ela se abre, ela fala dela, ela confia, os véus vão caindo, Duenas, ela confia muito mais e é muito mais prazeroso, porque, como eu falei, o importante não é o caminhar, é onde você caminha e em que dimensão você caminha. Então, se a gente consegue botar aquela pessoa numa dimensão de grandes perguntas significativas, talvez a gente não tenha as respostas, mas a gente vai se aproximar dessas grandes questões existenciais. E é isso que te faz o retorno para o seu lar, sabendo que a caminhada foi prazerosa, que você foi fazer uma atividade física, que você foi fazer um treinamento físico, que você foi fazer e voltou para casa mais intelectual, mais inteligente. E aí você consegue até repassar o ensinamento que teve. Então, as caminhadas peripatéticas são muito interessantes, são muito legais. A gente não está aqui para perder tempo, para ficar andando até ali. Nós temos que saber o básico, o que uma caminhada produz. Depois eu vou explicar quando eu entrar na parte do treinamento físico. Então, é muito legal também a caminhada peripatética, né? E a gente tem um grupo muito legal aqui, que a gente também forma duplas, né? E aí a gente vai jogando questões, é muito legal. Eles mesmos vão se organizando e eles mesmos também vão formando as grandes perguntas e vão se aproximando da resposta. Eu, por exemplo, eu consegui várias respostas caminhando. E tem também, além das peripatéticas, só eu não coloquei aí, as caminhadas também introspectivas, também que podem ser feitas em grupo, que automaticamente a pessoa vai relaxando, ela vai encontrando o seu centro e ela vai se afastando um pouco, é aquele momento de 20, 30, 40 minutos é dela, e quando ela sente a necessidade, ela retorna a um parceiro, a um grupo. Há também o revezamento também dos grupos dentro de uma caminhada tanto peripatética, né, quanto as caminhadas também introspectivas, que é muito interessante também as caminhadas meditativas. Você sempre volta transformado para o seu lar. Vamos continuar com as peripatéticas, que eu adoro esse tema, né? E como é que esses caras
lá na antiguidade, dentro da sabedoria sapiencial, eles tinham esse conhecimento, porque eles sabiam que a mente e o corpo são naturalmente ligados. A gente fica ouvindo tanto, não, você precisa conectar a mente ao corpo. Eles não se desligam. Mente sã, corpo sã, já diziam os gregos. Eles eram muito inteligentes, né? Mente sã, corpo sã. Então, a mente e o corpo são naturalmente ligados. Se você produz através da caminhada, através de uma caminhada meditativa, introspectiva, peripatética, na natureza, entrando em comunhão e não como consumo, isso é muito importante, entrando numa dimensão legal, sendo conduzido por um professor de educação física, por um monitor, por um mestre, por alguém que tem, por um ecologista, algum profissional dessa natureza. Se a mente estiver sã, a gente conseguir esse efeito mágico que a natureza produz na nossa mente, o nosso corpo vai estar sã. Depois tem uma palestra só sobre terapia florestal, mas aí é com mais tempo. E se a nossa mente não estiver legal, estiver dando poder para o mundo, aqui na urbe, na barulheira do mundo, no chamado do mundo, aqui, nos anúncios, nas notícias, vai refletir no corpo. E isso não é legal, porque pode abreviar a nossa qualidade de vida, a nossa dignidade, pode ser abreviada. Então, nós não estamos nem falando em quanto vai viver. Entendeu? Então, mente e corpo estão naturalmente ligados. Se ela estiver limpa, né? Se ela estiver limpa através das caminhadas, tudo na natureza, o corpo ele vai se limpar, vai abaixar colesterol, vai abaixar o açúcar, vai aumentar o nosso poder intelectual para nos levar a um poder de discernir. Nós fazemos 200 escolhas antes de pegar num alimento. É muito rápido a maneira com que o cérebro, mas sempre nós somos tendenciosos a pegar o alimento que nos faz mal. Ah, mas ele é gostoso, é saboroso. Se a gente está conectado, a gente vai escolher o alimento certo, porque lá no fundo a gente sabe qual alimento que faz bem e qual alimento que faz mal. E isso vai refletir no nosso templo, tanto na mente, no cérebro, quanto no corpo. Então, o movimento ajuda as nossas células cerebrais a ficarem nutridas e saudáveis. A caminhada melhora a memória e a capacidade cognitiva, aumentando em muito o nosso poder intelectual, que também nos leva a um grande poder, que é o poder de discernir, não pegar a rota errada. Às vezes vale mais a pena caminhar no caminho certo do que estar correndo no caminho errado. E o exercício aeróbico, que eu vou falar agora, tá? E o exercício aeróbico, ele aumenta o nosso hipocampo, tá? É uma área do cérebro associado à memória, prevenindo também o seu declínio. É uma prevenção também contra as caminhadas, isso já é comprovado, contra o mal de Alzheimer, outra doença também que apareceu recentemente por um cérebro, uma mente desgastada. A região do hipocampo é na parte frontal do cérebro, há uma hipertrofia, se ilumina, isso daí a gente retém todas essas informações que a natureza nos oferece, fica tudo ali, as nossas percepções registrada, aumentando o nosso acervo existencial e, em determinados momentos, com esse acervo existencial sendo amplificado, em determinados momentos a gente aciona ele com essas experiências gratificantes, e toda experiência gratificante a gente volta a repetir, entra no ciclo de repetição. E as caminhadas da natureza são um ótimo exercício físico.
Então, eu vou dar aqui um pequeno resumo do que é atividade física e do que é exercício físico. Eu sempre falo também muito que a caminhada não é um exercício, é o gesto humano supremo, mais que um exercício, é vida. Então, a atividade física é todo movimento que a gente faz, seja passar roupa, seja pegar um sabonete, seja descer de escada em vez do elevador, aquela coisa toda. Isso é atividade física. Exercício físico é quando a atividade física ela é estruturada, ela é organizada por um profissional da saúde, principalmente por um professor de educação física. Agora nós vamos centrar um pouquinho no físico. E a caminhada na natureza, o que acontece? Quando você caminha, ela é uma atividade aeróbica em excelência, porque ela não te oferece tantos riscos. Você pode chegar devagar e longe. Então, chegando devagar e longe, ela tem um alto gasto calórico. Ela tem o baixo impacto, porque quando você caminha, você está sempre redistribuindo o seu peso, você está sempre com os dois pés no chão. Isso faz com que as suas estruturas nobres, que são as articulações, não sejam tão agredidas. Eu estou falando aqui que a gente também deve correr, mas também sob a orientação de um profissional. Nós estamos falando aqui apenas da caminhada, onde todas as idades podem realizar, desde criança até idosos, gerontes, tudo isso mais. A caminhada, a caminhada, que é um grande exercício aeróbico, exercício aeróbico são todas atividades de baixa intensidade, seja caminhar, correr, pedalar, é uma atividade contínua, dançar continuamente, entendeu? Subir, descer escada, colina, essas coisas todas, desde que você faça continuamente, ela tem uma grande influência no nosso músculo número 1. E o nosso músculo número 1 é um dos músculos que tem uma potência e uma magia incrível de mandar nosso sangue para todos os tecidos constituintes do nosso organismo, tanto nutrir quanto levar oxigênio. E a gente sabe o perigo que é faltar oxigênio em algum órgão primordial, principalmente no cérebro, no coração, podemos aí adquirir alguma alimentação. Então, o exercício aeróbico, ele aumenta as nossas cavidades do coração, nós temos 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. Isso faz com que a cada batida do coração, nós ejetamos no nosso corpo, através das nossas artérias, que é um canal fantástico, maravilhoso, um volume maior de sangue, que vai distribuir nutrientes, oriundos da nossa alimentação, principalmente se ela for sadia, e vai levar também oxigênio. Oxigênio é fundamental para alguns órgãos essenciais, principalmente cérebro e coração. Isso vai aumentar em muito a nossa longevidade, porque nós vamos ter o que a gente chama de um coração econômico. Quando nós compramos um carro, o que acontece? Como é que nós vamos saber o valor dele? Pelo quanto ele rodou, a quilometragem. E como é que nós vamos avaliar a nossa longevidade máxima de vida? Por quantas batidas deu o seu coração. Então, se você estiver muito acima do peso, ele vai estar batendo muito. Se você estiver muito descondicionado, ele vai estar batendo muito. Isso também pode abreviar nossa qualidade de vida, trazendo algumas consequências não muito legais para a nossa existência. Então, os benefícios do exercício aeróbico é o aumento das cavidades do coração, é o baixo impacto, não levando a tantos riscos ósseo, músculo, articular, e um outro também, um fator importante também, que é a utilização de gordura como fonte de energia. Então, para quem quer emagrecer, uma grande mágica é a caminhada. E uma coisa também interessante, ela também libera endorfinas,
que geram esse bem-estar. Entendeu? Então, essa é a parte do exercício físico, né? Já falei bem das partes emocionais, mentais, que é o decisivo. Vamos lá. Muda a tela aí, Amandinho, por favor. E uma coisa muito legal agora, que nós, professores de educação física, parece que estamos um pouco melhor amparados. Antigamente, principalmente na minha época, a gente só tinha a nosso favor o grande mestre, né? O Dr. Kenneth Cooper, que era um futurista. Seu trabalho condicionou os 3 astronautas para ir para a Lua. O seu trabalho ajudou muito os brasileiros que foram lá fazer estágios, preparadores físicos da Copa de 70. Então, ele continua vivo, está com 93 anos hoje, correndo, andando, participando, vai chegar facilmente ao quilômetro 100, aos 100 anos, vai ultrapassar. Então, antigamente, a gente só tinha ele como aliado. Hoje, a medicina já está aceitando, alguns médicos, tudo que eu transmiti para vocês. Então, isso é muito legal, essas parcerias, a medicina, os médicos estarem aceitando, estarem indicando profissionais de educação física, que são os profissionais de educação física que vai te tirar da cama, que vai te colocar 5h30 da manhã para o treinamento, essa coisa toda, né? E agora também a gente tem, para fechar aí, uma das minhas paixões, né? Muda a tela, Armando, por favor. Uma das minhas paixões, que são as peregrinações. Peregrinações é uma forma de caminhar dias após dias, né? Um efeito somatório de, no mínimo, 30 dias. Eu já fiz caminhada de 41 dias em trânsito, já fiz caminhada de 30, já fiz caminhada de 26. Aquela que originou o tema da palestra foram de 7 dias, uma caminhada curta, não tem esse efeito que eu vou mostrar para vocês. Então, peregrinação é apenas uma forma de caminhar a um lugar sagrado, que você julga ser sagrado. Pode ser um templo, pode ser a casa do seu poeta preferido, pode ser o estádio do teu time de futebol, não precisa ser algo que todo mundo aonde vá. E teve um trabalho muito grande agora da Universidade de Barcelona, que avaliaram os peregrinos logo após, durante principalmente 3 meses, né? Logo após uma peregrinação de, no mínimo, 30 dias. 30 dias caminhando, em média, uns 25 quilômetros por dia. Essa investigação da Universidade de Barcelona foi no caminho de Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Pode mudar. É interessante essa pesquisa, me chamou demais a atenção, eu achei legal mostrar para vocês. Vamos para esse tripé aqui. Então, ali a gente está vendo o mal-estar emocional que todo mundo tem, né? Principalmente quem não caminha. E a gente vai ver aqui os efeitos que teve apenas de caminhar dia após dia, né? Lá é como se você fosse forçado, obrigatório caminhar, senão você não chega no seu destino que foi escolhido por você. Então, a coluna verde é como o caminhante peregrino ele estava antes de realizar essa caminhada. E logo após essa caminhada, depois do caminho, que é a coluna amarela, né? Ele abaixou em muito esse mal-estar emocional. E até 3 meses prevaleceu essa dose nele, essa experiência positiva que eu falei até aqui, eu conduzi você até aqui para ver a promoção de saúde física, mental, emocional, social e espiritual. Depois de 3 meses, ele se manteve abaixo da linha verde.
Eu achei isso fantástico, interessante. Por quê? Porque é muito importante quando você começa um programa de atividade física, principalmente na caminhada, sou fã da caminhada porque ela é bem democrática para todos, para todas as idades. Eu achei muito interessante porque ela se manteve depois de 3 meses. E eu acho que ela não vai atingir, essa pesquisa é sempre 3 meses mais tarde, a coluna verde, o mal-estar que essa pessoa tinha antes na coluna verde, porque a caminhada te traz essas experiências fantásticas, mágicas, maravilhosas, que te estimula a uma transformação emocional, mental e espiritual, né? E aqui o estresse que eles tinham antes de iniciar a caminhada. Então, depois do caminho, na coluna amarela, se manteve, e depois de 3 meses, também eles se mantêm, ou seja, são pessoas menos estressadas. Pessoas menos estressadas significam pessoas mais pacientes, mais tolerantes. São pessoas que estão contribuindo aí para um mundo melhor. E aqui é o nível de satisfação que eles tinham com a vida, né? Muita gente busca a caminhada de dias, né, em forma de peregrinação, para encontrar um propósito, um sentido da vida, né? E ali, logo depois do caminho, a satisfação, a vontade de viver aumentou, e depois de 3 meses ela baixou pouco, ela não atinge os patamares que ele tinha de satisfação com a vida dele. Encontrar aí um grande significado e um propósito para viver, e uma caminhada dessa pode acrescentar aí 20, 30 anos a mais. A gente já viu mágicas nisso, né? Eu, por exemplo, o que eu passei ali da segunda tela é um testemunho, né? É um testemunho. Eu acho que o que eu tinha para mostrar para vocês era isso daí. Eu tinha, quando o Duenas encomendou, o próprio Duenas me intimou no título, entendeu? E eu fui buscar lá essa experiência toda. Espero que vocês tenham gostado. A gente fugiu um pouco da proposta de caminhada, só dos aspectos fisiológicos. A gente está até um pouco já cansado de saber, e é uma missão grande do profissional de educação física, é uma missão valorosa de todos os profissionais de saúde, e o indivíduo, o aluno, o saber dos aspectos fisiológicos é a lição de casa, é o básico. E a gente agora vai partir para os aspectos mentais, que é isso que vai decidir a vida de uma pessoa. Boa noite. Bom, muito obrigado, professora Martini, né? Amanda, pode descarregar e tirar a tela? Muito obrigado, né? O professor Martini, que vocês puderam sentir aqui, ele tem uma profundidade, né? Muito nos impacta, né? A gente acaba sempre aprendendo muito, né, com ele, porque ele é um profundo estudioso, né? Eu vou abrir perguntas agora, como parece atender um pouquinho, vou abrir só 3 perguntinhas aqui para quem quiser fazer aí, me levanta a mão aí que eu já passo a microfone, quem quiser fazer uma pergunta. Está vendo alguém, André? Quem está perguntando? Foi a Rosângela. As Rosângelas. Aí agora nós estamos coisa complicada agora. Quem levantou a mão primeiro? Vai. Deixa a sua companheira falar primeiro? Deixa a Rô falar primeiro. Então tá bom, vai lá. Pode falar. Boa noite a todos, boa noite, professor Lamartine, um prazer conhecê-lo. Tem uma pergunta assim, por conta do Covid, né, por exemplo, tem algumas pessoas que tiveram algumas consequências mais graves, né, ou uma pneumonia, ou alguma coisa assim que deixou bem debilitado, né? Como que seria esse retorno a uma atividade, né? Existe aí algum consenso com relação
a retomar uma caminhada, de um efeito. Eu acho que não é só a questão física, né, como já foi dito, mas é a questão emocional mesmo, né, de ter passado, de ter sentido na pele, e o medo, né, que eu acho que é uma palavra que agora a gente está enfrentando, né. Minha pergunta é com relação a essa questão. Boa noite, Rosângela. O Covid, na verdade, essa doença que veio com pouca informação, nos pegou até um pouco desprevenido, deixou algumas sequelas, tanto mentais, emocionais, que isso, é claro, refletiram no físico da gente. Como eu falei lá, a gente está interligado. Então, existem as pessoas para poder colaborar. Os profissionais de saúde que tiverem inteirados na doença, procuraram estudar um pouco a doença. A única coisa que a gente sabe é que ela está diretamente relacionada com o nosso sistema imunológico. As pessoas que tiveram de uma forma branda estavam com o sistema imunológico mais em dia, mais forte, com a lição de casa feita. E as pessoas que estavam com o sistema imunológico mais fraco, mais debilitado, foram pegas de surpresa. E isso deixou algumas sequelas. Então, os profissionais estão aí para colaborar, para ajudar. É lógico que essa pessoa ela vai vir mentalmente um pouco desgastada, emocionalmente desgastada, ao reflexo todo no físico. Então, elas precisam de uma orientação mais apurada, alguém que mostre novamente que a vida é bela e o caminhar ele é provocativo, entendeu? Como eu falei, ele é provocativo. Aonde esse profissional levar essa pessoa para caminhar pode ser decisivo. Então, o mais importante não é somente o caminhar, é como, onde caminhar, em qual dimensão você vai caminhar. Se você passa um pouco desse conhecimento, dessa sabedoria sapiencial, lá que nem eu falei, de Santo Agostinho, você vai entrar em sintonia interior, no silêncio, na escuta, na atenção ao seu mundo envoltório, que vai encontrar uma solução junto com o profissional colaborando. Porque muitas pessoas pegaram o Covid e ficaram com sequelas, principalmente mentais, de memória, tudo, e não estão contando. Estão sofrendo consequências, até julgamento. Então, essa pessoa tem que confiar no profissional, eles existem. Profissional que eu acredito que vá colaborar, ajudar, elevar uma pessoa dessa que foi vítima do Covid, são os profissionais de educação física. Eu sempre falo, o professor de educação física não tem profissão, ele tem missão. Ele tem missão. Por algum motivo, eu fui ser professor de educação física, por algum motivo, a vida me levou a algumas pessoas, então ele tem missão. Então, a primeira dica é procurar um profissional de educação física, não pelo seu currículo, pela sua amorosidade, pela sua compaixão, pela sua empatia. Isso é que diferencia um profissional do outro, e isso você tem que ter largas experiências, várias caminhadas. Por exemplo, eu quando quero recarregar minha bateria para poder colocar minha compaixão, minha tolerância, minha paciência, eu me recolho também em caminhadas de 30 dias para poder colaborar com essas pessoas aí e tirar elas dessa situação. Elas só ficaram com sequelas porque o sistema imunológico estava fraco. Obrigado, professor. Perfeito, obrigada. Obrigado. Vamos passar a pergunta. A última pergunta, vou passar só mais uma pergunta aqui para a Rosângela, que já tinha levantado a mão. Pode falar, Rosângela. Boa noite, muito obrigada, viu, professor? O senhor foi muito esclarecedora essa palestra do senhor. E a pergunta que eu ia fazer, a Rô fez, sem combinar. Eu ia perguntar
perguntar a mesma coisa com relação ao efeito aí depois do Covid, mas ela já fez, já. Então, tá bom, obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Gente, o Watson quer fazer uma pergunta, Watson? Não? Preciso caminhar muito para equilibrar. O Armando quer fazer pergunta. Bom, gente, eu agradeço, né? Antes eu peço ao nosso protocolo aqui que apresente as autoridades rotárias e demais convidados aqui na nossa reunião. Eu quero agradecer a presença do governador 2010-2011, Marcos Fran, e também a presença do governador 2020-2021, Watson Travassos. E a todos uma boa noite. Deixa eu completar aqui que a minha GA aqui está aqui, a Rosimeire Santiano. Muito obrigado. A GA da área Litoral 1 sempre nos apoia, sempre incentiva e participa com a gente aqui. Gente, a palestra do Lamartine, vocês viram aí, assim, são 40 anos, né? Uma vida, um profissional que eu presenciei, né? Presencio sempre, né? Resgate de pessoas, né? Os amigos médicos nossos mandavam para ele sempre uns casos bem complexos, né? Complexos, né? E ele sempre com muita galhardia, assim, ele é muito discreto, ele sempre conseguia dar vazão àquilo e remendar ali como era possível, né? Com suportes e tudo que é a área. Ele também buscava outras ajuda de outros profissionais, fisioterapeutas, massagistas. Ele tem essa facilidade. Então, a gente aqui, eu vou fazer só uma propagandinha de leve, né? Fazer um workstation, a gente, todo domingo, a gente faz a caminhada com o Lamartine. Todo domingo, quem quiser experimentar, é a partir das 6 da manhã, um horário bom, porque está bem frescor dos começos, né? Praia saudável, pessoa saudável. Saímos do canal 1 às 6 da manhã e a gente rumo a um destino aí que o professor nos prepara aí, cada surpresa agradabilíssima. Já fizemos descobertas 1000, né? Assim, do nosso litoral, coisa que a gente não sabia. Eu, por exemplo, eu moro aqui aqui em São Vicente, aqui lá da Ilha Porchal, na frente aqui do Morro do Japuí. Tem o Morro do Japuí aqui, beleza, bonito. Eu nunca sabia, mas lá é um parque estadual. Você tem um parque com segurança, armado, tudo tranquilo. Você estaciona o seu carro, se você quiser, nós vamos a pé, mas e dá para subir esse morro, descer e você sai na praia que o Watson ia pescar lá com o pai dele, né, Watson? Como é que chama a praia mesmo? Itaquitanduva. Fala aí, Watson. Itaquitanduva. Ia pegar onda lá. Praia secreta. Então tá aqui do nosso lado, gente. A coisa mais linda do mundo, você vê cada coisa no caminho que você não acredita. É uma biquinha tem uma plantação de bambu, que é a coisa mais linda do... Então são coisas que a gente acaba conhecendo aqui e o professor nos conduz a outros destinos, aqui, não só aqui na Baixada, nós já fomos subir montanhas, tivemos o prazer de ir 2 vezes no Vale do Matutu, que é ali na Mantiqueira, ali na região de Minas Gerais, ali Arioca, Casa de Papagaio. Nós fomos lá no Pico do Papagaio, no Cabeça de Leão. Então são coisas assim que a gente brinca, né? O professor de Educação Física, como a Martina disse aqui, está na sua missão, e a missão dele aqui é resgatar vidas, né? Trazer as pessoas para uma qualidade de vida, mas não só física, mas também integralmente mente sã, corpo sã. Muito obrigado, professor. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, companheira, presidente de Rotary Clube de Santos Noroeste, que está fazendo essa reunião conjunta conosco aqui do Ponta da Praia, a Rosângela Salgueiro, para suas considerações. Por favor, Rosângela, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Sensacional a palestra. Eu acho que é por aí, né? A gente tem que cuidar do corpo e da mente. E muitas vezes, nos dias de hoje, por conta dessa correria, né, que a gente não sabe muito bem para onde está correndo, na verdade, né? A gente acaba esquecendo, mas a importância de estar sempre atento ao nosso corpo e à nossa mente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Bom, pessoal, eu vou encerrar a parte formal da reunião. Quem quiser ficar ainda para dar uma despedida e vai abrir os microfones aqui rapidinho para a gente fazer. Só lembrando que nós no Ponta da Praia vamos ter no dia 25 de junho, no sábado, na Casa da Madeira, nós vamos fazer nossa tradicional festa do Macarrão do Luigi. Então, vou mandar convite para todo mundo aí. Espero
que fez, como sempre, um evento de sucesso aqui no nosso clube. Então, encerrando aqui a 19ª reunião do Rotary Clube de Santos da Praia, em conjunto com o Rotary Clube de Santos Noroeste, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Armando, pode liberar os microfones aí. Esqueci de fazer propaganda, nosso garoto propaganda, nosso